E aí, pessoal, vou estar dando início a essa questão aqui, de calorimetria. Então, vamos ver a questão. O ouro é normalmente encontrado misturado com outros minerais, sendo necessária a realização de diversos processos para sua separação. Beleza, só dando informação. Os garimpeiros usam mercúrio para separar o ouro das principais impurezas. Tipo assim, isso não vai ser útil para a questão, mas saber que o mercúrio é utilizado para separar o ouro é bem importante em processo de separação de mistura e de danos ambientais. Então, é interessante saber disso. Procedimento que é muito perigoso, causando contaminação nos garimpeiros e graves problemas ambientais. Então, saber que a prática de mercúrio para separar o ouro dos outros minerais pode causar uma poluição das águas. Então, é uma parte importante saber isso para as partes teóricas de biologia. Mas, continuando. O mercúrio, que é um metal em estado líquido, é misturado com sedimentos e se liga aos fragmentos de ouro, formando uma amálgama. Essa amálgama é exposta ao calor de um maçarico que evapora o mercúrio, então beleza, vai ter a evaporação do mercúrio e deixa apenas o ouro. Esse procedimento acontece porque o ponto de ebulição do mercúrio, que é de 357 graus Celsius, então o ponto de ebulição do mercúrio vai ser igual a 357 graus Celsius, que é muito menor que o do ouro, cujo valor é de 2.966. Então, o ponto de ebulição do ouro vai ser igual a 2.966 graus Celsius. Então, o que acontece? Se você botar a 400 graus Celsius, o mercúrio ele vai evaporar, ou seja, ele vai sair do estado líquido para o estado gasoso, enquanto que o ouro ainda continua lá. Então, a gente consegue fazer uma separação aí por destilação fracionada, depois que eles são misturados. Então, dando continuidade, considerando o mercúrio a temperatura ambiente de 30 graus, qual a quantidade de calor em calorias que deve ser fornecida para evaporar 750 gramas desse material? Então, como é que a gente tem que pensar? A gente vai ter o mercúrio, aí eu vou botar aqui, um mercúrio líquido, e a gente vai ter 750 gramas desse mercúrio líquido, que ele vai estar a 30 graus inicialmente. Então, a temperatura inicial é igual a 30 graus. Então, o que que acontece? Ele vai ter duas fases. A primeira fase vai consistir no aumento da temperatura de 30 graus até 357 graus Celsius. O porquê disso? Porque eu quero evaporar 750 gramas desse metal. Mas para eu conseguir fazer a evaporação, eu tenho que chegar até o ponto de ebulição do metal. Então, como o ponto de ebulição do metal, que é o mercúrio, é 357 graus Celsius, eu tenho que fazer com que o mercúrio saia da temperatura ambiente de 30 graus e chegue em 357 graus Celsius. Então, a primeira fase vai ser esse aumento da temperatura. E toda vez que tem um aumento de temperatura, a gente usa calor sensível. Então, o calor vai ser igual a mc delta T, que vai ser a questão do que macete. Então, lembrar, sempre que for variação de temperatura, a gente vai usar o que macete. Só que ele quer saber o quanto vai evaporar. Então, a segunda etapa vai ser o quê? É a evaporação de 750 gramas desse metal. Mas para fazer isso, a gente tem que usar o calor latente, que vai ser o Q mole. Então, o que acontece? Quando eu estiver falando de variação de temperatura, eu uso calor sensível, que vai ser o Q macete. Agora, se eu estiver falando de troca de estado físico, o calor que eu der não vai aumentar mais a temperatura. Ele vai trocar de estado físico. Então, na hora que chegar a 357 graus, eu posso dar 800 calorias. Mas mesmo que eu dê 800 calorias, ainda vai continuar na mesma temperatura. Só que essa quantidade de calor vai servir para mudar o estado físico da matéria, beleza? Então ele quer saber aqui a quantidade de calor em calorias que deve ser fornecida para evaporar 750 gramas desse metal. Então a gente vai para a primeira etapa e depois fazer a segunda etapa. Então a primeira etapa a gente vai usar a fórmula Q-macete. Então a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes o ΔT. Então a massa que a gente está fazendo é 750 gramas. O calor específico é 0,03. E a variação de temperatura, ó, vai ser de 30 para 357. Então, vai estar variando 327 graus Celsius.
Então a gente vai fazer, vou pegar aqui até a calculadora para fazer um pouquinho mais rápido. Mas uma coisa que eu posso dizer é sempre separe os passo a passos. Vai ver a variação de temperatura, depois a variação de temperatura vai ser a mudança de estado físico. Então é só fazer isso que vai dando certo. Então 750 vezes 0,03 vezes 327 vai dar igual a 7.357,5. Uma coisa que eu posso dar uma dica para vocês vai dar em calorias. Calorias. Quando você estiver vendo esse tipo de questão, sempre olhe para o calor específico, porque ele está dando aqui em calorias, gramas, graus Celsius. Então a massa tem que estar em gramas e a variação de temperatura tem que estar em graus Celsius e a quantidade de calor em calorias. Então sempre toma cuidado porque às vezes pode estar em joule. Aí você vai ter que passar de joule para calorias ou de calorias para joule. Beleza? Então segunda etapa feita aqui, já foi terminada, tá tudo certinho aqui. Agora, a segunda etapa. A segunda etapa vai ser o calor latente. Por que é o calor latente? Porque está tendo uma mudança de estado físico. O mercúrio, que estava a 30 graus Celsius, foi para 357 graus. Então, ele variou a temperatura. Então, a gente usou calor sensível. Mas, quando dá 357 graus, ele vai entrar num ponto de ebulição. Chegou no ponto de ebulição, vai ser apenas calor para mudar de estado físico sem modificar a temperatura. Então, a gente vai usar o Kemoller. Então, o que acontece? A quantidade de massa vai ser 750 gramas, beleza? E a quantidade do calor latente, né? Do coeficiente vai ser 70. Então, vai ser 750 vezes 70. Isso aí vai dar igual a 52.500 calorias. Então, o que acontece? Vai ser 52.500 calorias para mudar de estado físico e 7.357,5 calorias para, como é que eu posso dizer? Para aquecer até chegar no ponto de ebulição. Então, a gente quer saber o quantidade de calor no total. Então, é só somar essas duas e que a gente consegue super de boa. Então, ó, somando aqui, vai dar 5 mais 0, 5, 7, 5, 8, 9, 5. Dessa vírgula vai dar 59.857, alternativa B. Então, teoricamente, seria assim que responderia essa questão. Se fosse classificar com um nível de conteúdo, era uma questão de tipo C2, porque tem o envolvimento de dois conteúdos pilares básicos. Então, é tanto calor sensível como calor latente. Caso fosse uma questão só de calor sensível, aí pronto. C1. Se fosse só de calor latente, C2. Mas como é os dois envolvendo, seria uma questão tipo C2. Agora um ponto. Se ele dissesse que foi até... foi para evaporar 750 gramas e que essa chegou a, deixa eu ver, 360 graus. Então o que acontece? Seria a primeira etapa, que seria de 30 a 357, beleza? Aí a gente usaria o quimacete. Depois teria a segunda etapa, que seria dos 750 gramas, passando de estado líquido para o gasoso. Aí é de 357 graus Celsius para 357 graus Celsius, sem variar a temperatura. Mas ia trocar de estado físico. Ia sair do estado líquido para o gasoso. Aí, se eu quisesse aquecer esse gás até o 360, eu ia ter uma variação de 3 graus Celsius. Então, eu teria que usar o quimacete de novo, que já ia ser variação de temperatura. Mas aí eu teria que usar um novo calor específico. Porque eu tô dizendo isso aí, só para vocês se tocarem que às vezes vão ter questões assim. E vai ter um problema porque às vezes vai sair do estado sólido da água para o estado líquido. Aí o calor específico da água no formato de gelo e no formato líquido é diferente. Aí só toma cuidado caso caia uma questão assim, que às vezes pode ser um tipo C3, porque a pessoa às vezes não se toca, o calor específico muda. Mas é só um adentro, mas caso vocês não entendam muito bem esse exemplo, me perguntam que eu explico melhor. Aí teoricamente era isso, essa questão.